Quem não arreda o pé porque tem no local a sua fonte de sobrevivência. É o ressurgir após uma tragédia que tirou a vida a 16 pessoas e deitou abaixo dezenas de casas. Famílias nas imediações da lixeira do Lene procuram entre os escombros seus pertences e tentam encontrar um lugar melhor. Dona Laura tem 49 anos e é disso exemplo. Morreram muita gente aqui nessas casas, como estamos. É assim que aconteceu aqui. O que é que estão a fazer hoje aqui? Hoje estamos a arrumar essas coisas dos nossos vizinhos que estão lá no ferroviário. Seguimos alguns metros adentro e nos deparamos com um cenário de total imundície. Aqui, crianças, mulheres e homens circulam em charcos visivelmente contaminados para se fazerem os seus destinos. Se por um lado as vítimas da tragédia da madrugada de 19 de fevereiro tentam reerguer-se, por outro lado a oportunidade de negócio não para na lixeira do Lene. Aqui, homens e mulheres coletam plástico para vender. Aida tem 33 anos e faz esse negócio há 3. Coleta plástico para depois vender. Os preços variam de 5 a 6 meticais por quilograma e tem um grupo de chineses como clientes. Que clientes é que tem? Como é que é feito? São aqueles chineses que vêm aqui para vender, para comprar. Nós estamos a vender. E vendem a quanto? Preto está 4 meticais, branco está 7 meticais. Mistura está 6 meticais. A tragédia da última segunda-feira deixou grande parte dos populares que vivem na e da lixeira sem perspectivas de vida. Em pleno sábado, os clientes não se fazem a lixeira do Lene, mas o trabalho não para. Trabalham no sentido de, na segunda-feira, colocar o material na balança. Hermenegildo Ziban, Gerzil Xirinza, STV. Entretanto, no centro de acolhimento, o número de famílias subiu de 122 para 155 nas últimas 72 horas. As famílias beneficiaram de apoio alimentar e hoje foram entregues kits de material escolar para alunos. Segundo as autoridades, o número das famílias tem vindo a subir pelo facto de as pessoas se terem dispersado logo depois da tragédia. De quarta-feira a sábado, umas 33 famílias juntaram-se ao centro de acomodação do bairro Ferroviário. Neste sábado, algumas organizações se fizeram ao centro para prestar apoio às vítimas. As vítimas beneficiaram de ajuda alimentar e kits de material escolar para as crianças retomarem a escola. Hoje, coordenando com o Conselho Municipal e o Governo, nós organizamos um kit de alimentar para as vítimas dessas enxurradas e também porque a educação é a base de desenvolvimento deste país, nós organizamos kit escolar para os alunos, pastas escolares, livros, cadernos, réguas, canetas, para que eles não percam as aulas. As autoridades dizem que já estão a estudar meios para alocar as famílias em zonas seguras. Alerta de mau tempo. A cidade de Maputo e Matola, bem como alguns distritos de Gaza e Inhambane, poderão registrar chuvas e ventos fortes a partir da noite de hoje até segunda-feira. As autoridades alertam para o cumprimento de regras de segurança. A ocorrência de chuva torrencial e fortes ventos acompanhada de trovoadas poderá se fazer sentir, sobretudo na cidade de Maputo e Matola, nas próximas 48 horas. Mais progressivamente, o mau tempo poderá afetar vários distritos das províncias da zona centro do país, segundo revelou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse sistema, por causa da alta convecção e a maneira como ele vai se comportar, vai trazer trovoadas severas para as zonas que serão afetadas, vai trazer ventos com rajadas até 70 km por hora e também a previsão da ocorrência de chuvas. Hoje, em alguns lugares moderadas a forte
e em outros lugares chuvas muito fortes. Estou a falar de chuvas que poderão superar os 50 milímetros de precipitação em 24 horas. Especialmente para as cidades de Maputo e Matola, que já estão numa situação de pequenas inundações, porque das últimas chuvas caíram na última semana. Preocupada com as previsões de mau tempo, a empresa de eletricidade de Moçambique diz que está a mobilizar meios para responder a eventualidades e deixa alerta. Neste momento, estamos a organizar as equipes de prevenção e estão de alerta máximo para que, quando qualquer coisa acontecer, a gente entre imediatamente em ação. Estamos também a reforçar estoques de materiais para a reposição de avarias grossas em caso que essas aconteçam. Apelamos também aos pais encarregados de educação para controlarem as crianças. Sabemos que em caso de mau tempo, sempre vítimas têm sido crianças que vão tocar inocentemente os cabos, os postes no chão, e queríamos pedir para que controlem as crianças durante essas intempéries, para não saírem de qualquer maneira. O mau tempo poderá prolongar-se até terça-feira, já nas províncias da zona centro do país, segundo anunciou este sábado o representante do INAME. Por outro lado, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para risco de cheias em várias partes do país, com destaque para as cidades de Maputo e Matola. Já o INGC diz que está a criar condições para responder a eventualidades, mas defende a necessidade de outras instituições colaborarem na retirada das famílias das zonas de risco. A chuva torrencial poderá afetar vários rios e bacias hidrográficas nas províncias da Zona Sul e Centro do país. A situação, segundo as previsões, poderá causar inundações, em particular nas cidades de Maputo e Matola, onde o solo já está saturado, devido às últimas chuvas que se fizeram sentir, segundo revelou este sábado o representante da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. A preocupação é para as cheias urbanas, como muito bem se avançava com a previsão para a cidade de Maputo e Matola. E neste momento os solos já não têm capacidade para poder reter mais água ou para deixar escapar em infiltração, porque estão saturados. O que pode acontecer é que qualquer chuva que possa ocorrer de magnitude acima de 20 milímetros, isso transforma-se em escoamento superficial e podendo alagar alguns bairros. Por exemplo, para o caso do município da Matola, temos os bairros como Matola A, Matola J, Fumento, o bairro da Liberdade, estamos a falar de Salala, quilômetro 15, Cobe, são bairros com risco muito alto. Já o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que está a mobilizar meios para garantir assistência eventual. O porta-voz da instituição alerta, no entanto, para a necessidade de outras autoridades colaborarem, sobretudo, na retirada de famílias nas zonas de risco. Há trabalhos também que estão a acontecer no terreno, há alguns centros de acomodação que foram criados, daí que gostaríamos também que medidas fossem tomadas no sentido de reforçar materiais de logística. Estamos a falar de abrigo, bens alimentares ao nível dos municípios de Maputo, Matola e Beira, uma vez que esta chuva poderá trazer novos impactos e novas famílias poderão ficar afetadas, necessitando assim de algum abrigo para o seu conforto, daí que estes locais devem estar preparados para receber novas famílias. Também gostaríamos de apelar às autoridades locais para a identificação de locais seguros para as famílias que podem se albergar nos centros de acomodação, por forma a estarem em locais seguros. Igualmente, queríamos exortar os setores da saúde, educação, ação social e a Unidade Nacional de Proteção Civil, onde temos lá a Cruz Vermelha de Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança e o Serviço Nacional de Salvação Pública, para estarem em prontidão face a este cenário que se avizinha nestes próximos dias, conforme a informação avançada pelo INAME e pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Esta informação foi revelada durante uma conferência de imprensa conjunta à Vida este sábado no Centro Operativo de Emergência em Maputo, entre o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, Instituto Nacional de Meteorologia e Empresa Eletricidade de Moçambique. Alguns bairros da cidade de Maputo já vivem as restrições no fornecimento de água. A alternativa para muitos cidadãos tem sido conservar a água em reservatórios para evitar ruptura. Baldes, bidões ou mesmo tambores têm sido os reservatórios recorridos para conservar água, que nos últimos dias sai a conta-gotas. O ADS não estava a sair por causa da restrição da água. Há mais ou menos quantos dias? 2 dias, 3 dias mais ou menos. Sim, sim. E hoje de manhã? Hoje de manhã saiu aquela hora das 8, nas primeiras horas não estava a sair. Fora os recipientes, Dona Maravilha Vilanculos, que vive no bairro de Inhagoia, tem na sua casa este poço. Tem sido alternativa nos dias em que não jorra água na torneira. Na torneira não sai na torneira. Estamos com crise de água já há um mês. A água sai um dia sim, um dia não. Não temos água de verdade. Às vezes quando sai essa água vermelha, que nem dá para beber. E no bairro do aeroporto, a situação é a mesma. Dia sim, dia não. O nosso viver aqui no bairro do aeroporto, vivemos na base de reserva, porque a água sai só uma vez por dia. Isso é um assunto já antigo. Então nós temos reservas de tanque. Quando fecha esta tarde, a gente usa a água dos tanques até o dia seguinte. Então a água de manhã, quando sai às 4, entra no tanque automaticamente. Enche os tanques e a gente vive assim. Agora, quanto a esse problema de restrições, o calendário, esta semana cumpriram com o calendário. Um dia sim, um dia não. A Direção Nacional de Recursos Hídricos diz que a situação está menos crítica, porque a Suazilândia deu água a Moçambique, o que ajudou a minimizar a situação na barragem dos Pequenos Libombos. Nós recebemos alguns comentários nos últimos 3 dias, vindo da Suazilândia, porque estava a ocorrer alguma precipitação. Nós conseguimos incrementar em cerca de 2,5%, saímos dos 19% em que encontrávamos há uma semana atrás. Neste momento estamos com um nível mais ou menos cerca de 22,5% em termos de armazenamento. As restrições no fornecimento de água surgem na sequência da redução das reservas da barragem dos Pequenos Libombos. As autoridades dizem que assim será até ao começo da próxima época chuvosa, em outubro. A polícia em Chimoio resgatou na última quinta-feira 17 crianças que estavam num cativeiro. Em conexão com o caso, foi detido um pastor de uma seita religiosa que alega ter recrutado os menores para um curso bíblico. Estes menores, com idades compreendidas entre 9 a 17 anos, eram mantidos desde novembro último num cativeiro localizado no bairro 1º de Maio, na cidade de Chimoio. Luís Inroga, de 31 anos de idade, o pastor ora detido, diz ter recebido um chamamento divino para ensinar a palavra de Deus aos menores. Não tenho igreja, apenas recebi o chamado divino e comecei a ensinar. Mas o que defende? Pecado. Quem continuar no pecado não poderá herdar o reino. Os pais contam que os mesmos tornaram-se rebeldes desde que começaram a frequentar o curso bíblico ministrado por Luís Inroga. Novela, foram proibidos de assistir novela, dizem que assistir novela é pecado. Não pode assistir novela, desligam a televisão, estão a assistir, estão a desligar a televisão. Vão na escola, e na escola é pecado. As novelas, principalmente, as novelas e bonecos animados são satânicos. Eu dizia que tinham que se apartar. Parem com as bênçãos, parem com a prosperidade, preguem a verdade. Enquanto gravávamos esta reportagem, os menores começaram a manifestar os espíritos, uma situação que os pais dizem ser recorrente. Contra o indiciado, já foi lavrado um processo crime, onde é acusado de ter mantido em cárcere privado os menores. Iremos associar até então ao crime de cárcere privado. Diligências estão em curso ainda para mais esclarecimento, porque dados avançam-nos que ainda há mais crianças que estão fora do convívio familiar. A toxicodependência tem sido uma das principais preocupações de saúde no mundo, existindo atualmente 30 milhões de toxicodependentes. Só no ano passado, o Hospital Central de Maputo recebeu cerca de 600 pacientes toxicodependentes, dos quais 95% são homens, na sua maioria jovens. Adolescentes, jovens e adultos com diferentes histórias.
Entretanto, com o mesmo desafio, vencer a toxicodependência. Quero mudar mesmo. Eu pedi muito ao meu pai para me trazer para aqui, para ver se consigo mudar, porque eu já tenho filho. Quero cuidar do meu filho de um jeito honesto e digno de ser pai dele. Depois de ter fumado, eu me sentia muito aliviado. Depois de ter fumado a heroína, fazia algo que nem dá para fazer. Isto é automático, tu experimentas 1, 2, o terceiro dia, automaticamente já estás desgraçada, já estás viciada. De maneira que tu é que procuras, já não é a pessoa que te dá, tu é que já vais procurar. Depois de eu ter me drogado com isso, eu nem queria ouvir isso. Tem 18 anos de idade, é um jovem que via na droga um dos seus refúgios, mas foi pelo consumo desta que se viu obrigado a perder amigos. Outros amigos estão na cadeia, outros estão mortos por causa da bebida. Na tentativa de fugir dos problemas da vida, o adolescente foi se envolvendo no mundo das drogas, mas em vão. Comecei a fumar, comecei com 17 anos a fumar. O álcool comecei com 15 anos. Por exemplo, eu não aguentava, Não aguentava entrar na sala sem ter bebido álcool. Sempre tinha que beber o álcool, entrar na sala, para me sentir mais dentro da sala. No mundo existem cerca de 30 milhões de toxicodependentes. Deste número está o Denis, do meu lado direito. Está neste centro de reabilitação há cerca de 2 meses. Aliás, esta não é a primeira vez que Denis faz a este local. Da outra vez teve que fugir. Denis, conta-nos a tua história. Quando é que começou a fumar? O que é que fumava? Sim, primeiramente eu fumava a maconha, vulga suruma. Aprendi a fumar na escola. Denis abandonou a escola e abraçou o álcool e a droga. Aliás, no seio da família, muita coisa mudou. Passou a desrespeitar os seus pais. Então, como não foi por vontade própria, só fiquei 4 dias. Foi quando fugi, piorei lá fora. Engrenei na heroína, comecei a fumar heroína. Quem também iniciou na tenra idade com o consumo de álcool é esse senhor na imagem, de 40 anos. O mesmo pede para não ser identificado. Vamos chamá-lo de Paulo. Fui bebendo, não é? E porque tinha acesso ao dinheiro, fui mergulhando cada vez mais. À medida que eu bebesse, ia querendo cada vez mais. Diferentemente dos 2 adolescentes, Paulo destruiu que durante muito tempo construiu com seu esforço. Eu comprava uma coisa de 20 mil e podia vender por 2. O que eu queria era beber. Perdeu o emprego, bens materiais e, acima de tudo, a sua dignidade. Nos princípios do ano 2000 deixei de trabalhar, perdi o apoio familiar, perdi o apoio da sociedade, aqueles que gostavam de mim. Perdi dinheiro, tive patrimônio, perdi dinheiro, muito dinheiro. E acabei contraindo o vírus do HIV. Internado neste centro já há 9 meses, Paulo conta que naquela altura, devido ao álcool, desperdiçou várias oportunidades em sua vida. Estou a recuperei o peso, eu não sei, eu sinto que a minha autoestima também está a mudar. A minha autoestima aumentou. Eu sinto que o meu prestígio no seio da minha família, naqueles que sabem que estou aqui, está a mudar, está a aumentar. São no total 80 jovens que estão no programa de reabilitação neste centro. Todos lutam pela recuperação no seu dia a dia. Fazemos uma parte do programa, nós fazemos 25% e a outra porcentagem é do paciente. Ele é que tem de estar decidido para largar e vencer. Fora do centro de acomodação, no Hospital Central de Maputo, o número de pacientes jovens que procuram o serviço de psicologia para o tratamento da toxicodependência é alarmante. A nível do hospital, nós podemos dizer que no ano transato nós recebemos
cerca de 600 indivíduos com consumo de substâncias psicoativas de diversos grupos para desintoxicação e início de reabilitação. A diretora deste departamento explica que na maioria dos casos os pacientes procuram as unidades sanitárias por obrigação dos familiares, fator que dificulta o tratamento. Mas temos uma grande parte que vem pedir ajuda para iniciar este processo de tratamento. Sim, a maioria são jovens, são pessoas que não têm 30 anos e constitui um grande problema de saúde pública para nós, porque isto afeta o desenvolvimento da personalidade, isto afeta a escola, isto afeta o emprego. Aliás, a escassez de centros de reabilitação também constitui um desafio, pois ao hospital cabe apenas a desintoxicação. Feito isto, o paciente fica à sua mercê e da família. Depois, seria necessário ter estas pessoas num processo de reabilitação e integração social que obrigaria a estarem afastados por um período mais ou menos longo do consumo e dos fatores desencadeantes desse consumo. E nós, como hospital, não fazemos essa parte. Essa parte é feita pelos centros de reabilitação, normalmente chamam-se centros de reabilitação toxicodependentes. Carlinda é deste exemplo. Distanciou-se da filha. Perdi casa, perdi marido, perdi tudo. É uma das vítimas do consumo de álcool e hoje quer vencer o mal, mas para tal valerá a sua determinação. Deixar a minha filha sozinha e ter que os meus pais terem para cuidar dela e eu estar nesse sítio a cuidar de outras crianças. E não estar já poder cuidar dela, que é minha filha. O que nós temos feito mais em termos de psicologia. Esta psicóloga aponta a determinação e a força de vontade como condições essenciais para a reabilitação dos pacientes. A priori, como são adolescentes, sabemos que estão numa fase de experimentar quase tudo. O que nós temos feito é primeiro criar uma relação empática com eles, e acolhermos a eles e avaliarmos de acordo como é que eles interagem no seu dia a dia. E o que nós temos feito mais em termos de psicologia é trabalhar com o paciente, acima de tudo, em várias componentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, o consumo de drogas mata 200 mil pessoas por ano, entre narcóticos ilegais, sobredoses e outros problemas associados. Nós devemos muito à sociedade. Né? Acima de tudo, temos que pedir desculpas a esta sociedade que um dia nós magoamos. Deixar essa vida não é bom, é um inferno. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é dar um abraço, dar beijinhos, muitos beijinhos à minha mãe querida, que eu a maltratava porque não estava no meu juízo perfeito, era drogado e pronto. Agora que estou no meu juízo perfeito, a primeira coisa que eu faria era de abraçar a minha mãe, dar muitos beijinhos e pedir perdão a ela. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Basquetebol de primeira é no seu canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção.
7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. O Moçambola 2018 vai começar. No dia 3 de março, no jogo de abertura, o Chibute Futebol Clube recebe o Desportivo de Nacala para uma partida cheia de emoções. Um espetáculo que será abrilhantado com a atuação de Miss Tabau, grupos locais e paraquedistas. Acompanhe todos os momentos em direto e exclusivo a partir das 14h45 na STV e STV Notícias. Nós seguimos com a atualidade internacional no Jornal da Noite. A Coreia do Norte diz que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, age como um subordinado dos Estados Unidos ao pressionar o regime de Pyongyang a negociar com o governo norte-americano para pôr fim às ameaças nucleares. A missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas diz que não haveria problema nuclear na Península Coreana se não houvesse uma política hostil dos Estados Unidos. De acordo com Notícias ao Minuto, a missão norte-coreana considerou que as declarações de António Guterres na Conferência de Segurança de Munique, a 16 de fevereiro, foram imprudentes e com uma mentalidade inflexível baseada em preconceito externo, sem qualquer consideração de imparcialidade. Não disse uma única palavra contra os Estados Unidos, que são os principais culpados pelo agravamento da situação atual, refere a Coreia do Norte, considerando António Guterres um subordinado dos Estados Unidos. António Guterres afirmou que as sanções mais duras impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para pressionar a Coreia do Norte devem ser mantidas.
Mesmo que as relações entre as duas Coreias tenham melhorado, vamos ser claros, essa não é a questão central que estamos a enfrentar. A questão central continua a ser a questão da desnuclearização, disse Guterres. A missão da Coreia do Norte pediu a Guterres para frear o seu comportamento e entender que a ameaça nuclear é dos Estados Unidos, que está a desenvolver armas nucleares mais sofisticadas e relatou a sua ambição em ataques nucleares preventivos contra a Coreia do Norte. Cerca de 534 mil crianças vivem em situação muito difícil em campos de refugiados superlotados no Bangladesh. As mesmas estão sujeitas à violência e à negação dos seus direitos mais básicos, informou hoje a Unicef. O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Bangladesh, Eduardo Baker, informou que cerca de 534 mil crianças vivem em condições deploráveis em campos de refugiados. O mesmo estima que mais de 185 mil permanecem ainda no estado de Rakhine, na antiga Birmânia, sujeitas à violência e à negação dos seus direitos mais básicos. Com a previsão de mau tempo no Sudeste Asiático, a situação pode piorar. Se um ciclone atravessar o campo que se tornou a quarta maior cidade, uma cidade de bairros de lata do Bangladesh, podemos enfrentar uma situação muito difícil, afirma Baker. A Unicef apelou ao governo do Bangladesh a atribuir o estatuto de refugiados aos Rohingyas, de modo a facilitar a deslocação de pessoas. Estima-se que mais de 700 mil Rohingyas tenham atravessado a fronteira entre Myanmar e Bangladesh desde o final de agosto do ano passado. Esta sexta-feira, a organização não-governamental Human Rights Watch pediu ao governo birmanês para parar a demolição das aldeias Rohingya abandonadas. Mais uma breve pausa no Jornal da Noite, mas antes vamos olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela Zona Sul, Maputo, poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 25. Xai-Xai com 29 graus de máxima, 26 de mínima. Inhambane com 32 graus de máxima, 26 de mínima. Para a zona centro do país, Beira, 33 graus de máxima, 26 de mínima. Chimoio, 33 de máxima, 21 graus de mínima. Tete, 38 graus de máxima, 26 de mínima. Quelimane, 35 graus de máxima, 26 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus de máxima, 24 de mínima. Pemba, 33 graus de máxima, 25 de mínima. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Aguarde por si. Até já. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectador. Olá, bem-vindos ao Tempo Diário. Vamos aqui no Tempo. Muito boa tarde, está no ar o Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser. Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Basquetebol de primeira é no seu canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção. 7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O Moçambola 2018 vai começar. No dia 3 de março, no jogo de abertura, o Chibute Futebol Clube recebe o Desportivo de Nacala para uma partida cheia de emoções. Um espetáculo que será abrilhantado com a atuação de Miss Tabau, grupos locais e paraquedistas. Acompanhe todos os momentos em direto e exclusivo a partir das 14h45 na STV e STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Um país sem ídolos é um país sem referências. O desporto a marcar presença no último bloco do Jornal da Noite. A seleção sénior masculina de basquetebol de Moçambique venceu ontem Costa do Marfim por 66-53 em jogo da primeira jornada do Grupo D da primeira eliminatória de acesso ao Mundial da China 2019. Com o público a marcar presença em massa no pavilhão de Machaquene, Moçambique entrou bem no jogo inaugural com forte jogo exterior e jogadas de penetração. Em resultado desta avalanche ofensiva, a equipa técnica adversária foi obrigada a pedir desconto de tempo para travar as investidas de Moçambique. E a partir daí, os costa-marfinenses encontraram-se e começaram a dar réplica, fato que fez com que o primeiro período terminasse com parcial a indicar 18-17, vantagem tangencial para Moçambique. No segundo período, os adversários entraram melhor. Em resultado disso, os costa-marfinenses terminaram a primeira parte a vencer pelo parcial de 30-33. Na segunda parte, Moçambique entrou com tudo, tendo vencido o terceiro período com parcial de 50-37. No quarto e decisivo período, a Costa de Marfim entrou mais agressiva, mas Inaki Garcia conseguiu fazer os reajustes na equipa e deu certo. E no fim do jogo, o placar indicava 66-53, vantagem para Moçambique. Estos jugadores cada vez me están a sorprender más y dan un paso frente y es un orgullo ser el treinador de estos jugadores. Con sufrimiento, con trabajo, con las cosas claras, con la táctica precisa, con la técnica precisa y ellos están a levar para o certo um jogo que era completamente muito difícil na primeira parte. Estamos de parabéns por isso, mas não podemos pensar que está tudo ganho. É uma vitória, é sempre bom começar por ganhar, mas o jogo a seguir, se calhar, é o mais difícil. Neste sábado, Moçambique volta a entrar em cena. Desta feita, irá defrontar a seleção da República Centro-Africana.
E no jogo de hoje, Moçambique venceu a República Centro-Africana por 59-52 no jogo da segunda jornada do Grupo D. O jogo conta para a segunda jornada de qualificação ao Mundial da China 2019. Amanhã, a equipa nacional defronta a formação do Senegal às 17h30 no pavilhão do Machacane. E desta feita, fechamos o Jornal da Noite de hoje. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo segunda-feira, pontualmente às 19h55. Até lá, bom fim de semana.